Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos comentar então essa notícia que diz: vazões de novembro sinalizam alívio da seca em 2024. Então, com a previsão de expansão da carga em 0,7% na equação, a linha que calcula o custo marginal de operação, esse aqui é o famoso CMO, né? O CMO, para quem não lembra, ele basicamente ele depende do CVU e o CMO ele é o parâmetro de entrada para o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças. Então, se nós estamos falando que o CMO vai diminuir, significa que o CVU ele estaria menor, né? Então, eu vou explicar isso aqui um pouco melhor daqui a pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia agora, se você tem um CMO menor e um PLD menor, automaticamente na média dos mercados, né? Porque dentro do mercado livre de energia são vários mercados, automaticamente a média de preços cai, né? Eu já vou explicar o motivo. Bom, então continuando a leitura aqui, né? Então a linha que calcula o custo marginal de operação médio indica para esta semana operativa um valor de R$ 350,47 né, 47 centavos por megawatt-hora em todo o país, o que é abaixo da média anterior, né? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, então antes de começar aqui, eu vou fazer um rápido convite para você. E deixo o convite para que conheça o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né? E vamos agora então para o nosso conteúdo. Pronto, então pessoal, voltamos aqui para o nosso conteúdo, né? Bom, então vamos por partes aqui, né? Por que as vazões, né, dos rios, das hidrelétricas, né? Ou seja, por que a reserva hidráulica afeta o preço em primeiro lugar, né? Porque muitos me fazem essa pergunta. Eles falam assim: poxa, Josemar, mas eu li em várias notícias diferentes ao longo do ano inteiro, né, que o fotovoltaico já é a maior oferta de energia, né, que já tem aí um impacto global interessantíssimo global não, um impacto nacional interessantíssimo dos parques eólicos, né, ou seja, em resumo, as renováveis tomaram conta do sistema interligado nacional. Então, por que o preço da água, digamos assim, né, o custo futuro da água, por que ele ainda é tão importante? Bom, então o que acontece, pessoal? Nós temos hoje 2 tipos de produção de energia. Você tem a energia firme, controlável, despachável, né? E você tem a produção que ela é não controlável e intermitente. Então, quando se calcula o custo, não é só o custo na produção da energia. É um contexto global, por isso que eles chamam de CMO, que é custo marginal das operações. Ou seja, quanto custa você produzir o megawatt-hora e entregar esse megawatt-hora, né? Então, por exemplo, como é que funciona o cálculo hoje, pegando bem do início, né? Bom, primeiro, todas as usinas que são despacháveis, que são controladas e que apresentam, então, flexibilidade, elas vão declarar o chamado CVU, que é o custo variável unitário, que é quanto custa produzir um megawatt-hora. Essas usinas, então, vão estar numa ordem de mérito. E todas elas, na prática, ali são termoelétricas. Tem termoelétrica nuclear, tem termoelétrica biomassa, tem a gás, tem a óleo, tem de tudo ali, mas são todas termoelétricas, né?
Por quê? Porque elas são flexíveis, né? E se ela é flexível, você tem então um custo, né? Quanto maior a flexibilidade, maior a disponibilidade, mais caro é o CVU. Se ela é menos flexível, ela também é menos confiável, né? Então, ela também vai poder atender de forma diferente, né? Ou seja, o custo de CVU vai ser menor, né? Você paga menos por essas que são menos flexíveis, né? Ah, mas e o hidráulico, Josemar? O hidráulico é diferente. O hidráulico, ele não precisa de insumos, né? Como, por exemplo, o combustível fóssil, mas ele usa o potencial hidráulico. E aí que vem um problema que muitos esquecem, né? É, a usina hidrelétrica não é a única a usar aquele potencial hidráulico. Então, por exemplo, existem situações em que você não pode fazer o despacho, porque senão você vai mudar em muito o nível do rio, né, naquele momento ali. Isso pode atrapalhar irrigação, pode atrapalhar o transporte hidroviário. Então, não é só a energia nesse cálculo. Então, às vezes, vou dar um exemplo simples aqui. Vem uma onda de calor repentina. Aí a onda de calor causa o quê? Muitas pessoas ligando, né, ar-condicionado, né? Então o custo, né, de energia ele sobe, né, porque aumenta muito a demanda. Aí você imagina, mas eu tenho bastante água nos reservatórios, então a gente despacha as hidráulicas e atende essa demanda, porque a água é mais barata, né, do que usar o combustível fóssil. Só que não é bem assim, porque dependendo da velocidade com que vem essa onda de calor e também o local, né? Ou seja, talvez você não tenha hidrelétricas que vão atender exatamente aquelas micro-regiões. Então não iria de verdade impactar no preço. Então o que acaba acontecendo? Você acaba precisando, né, entrar com as termoelétricas mais flexíveis, ou seja, mais caras. Se elas são mais caras, o que vai acontecer? Vamos fazer um desenho aqui. Primeiro, se são mais caras, o CVU ele é maior. Se o CVU é maior, o custo do CMO vai ser maior. Se o CMO é maior, o que vai acontecer? O PLD vai subir. Quando o PLD sobe, o preço médio da energia sobe. Mas tem um detalhe. Se você percebe que é uma onda de calor, o preço sobe e desce, no longo prazo não afetam muito os contratos, mas deixa um recado. Deixa um recado de que o sistema ele não está preparado para oscilações. Então, no longo prazo, aumenta um pouquinho a média de preço por esse efeito, né? Ou seja, você tem ali, você já sabe agora que toda vez que tiver uma onda de frio, uma onda de calor, o preço vai dar umas disparadas, né? Então você coloca isso no cálculo da volatilidade dentro da sua gestão de risco, ou seja, esse elemento agora passa a existir, né? Bom, então, quando você diz assim que as vazões sinalizam, né, um alívio da seca, significa então que teremos, né, mais água disponível, e se a água está mais disponível e melhor estratificada no sistema, a probabilidade, veja, a probabilidade de você de fato precisar de termoelétricas de custo elevado para poder resolver uma alta demanda temporária, a probabilidade é menor. Ela existe, mas ela é menor. Então, estatisticamente, nós teríamos então um CMO médio menor. Por quê? Porque a chance das usinas de CVU mais alto entrarem é menor. Por quê? Porque o custo futuro da água pode ser menor. Então aqui nós temos aquela questão, né? Mas você acabou de explicar que ter a água também não é garantia de preço baixo. Não é garantia. Só que se você não tem a água, aí é uma certeza. Imagina, olha como vai o custo do PLD, né? Porque se você não tem água barata, né? Se você não tem água disponível, você não tem a tomada de decisão de pensar hidrelétrica ou termoelétrica. Você só tem a termoelétrica. Aí a opção fica termoelétrica mais barata ou a mais cara? Aí depende da flexibilidade que você precisa. Ou seja, não ter um recurso barato como a água, pensando num grande sistema de armazenamento de energia, né, ele é um problema, né? E aí nós percebemos um detalhe aqui que agora vem se mostrando na prática um problema real, né? Porque lá no passado,
os especialistas falavam assim, legal, energia renovável, ok, mas e o armazenamento? E aí muitos usavam da seguinte explicação, né? Se você tem muita produção renovável, por mais que ela seja intermitente, né, por mais que ela seja não controlável, você vai evitando de usar a água, porque justamente, né, você vai estar usando a energia disponível, né, usando o fotovoltaico, o eólico, a biomassa, e a água você agora pode administrar melhor, então o custo futuro da água cairia. Só que não é bem assim. Por quê? Porque a incerteza sempre está ali. E o problema é esse, né? Ou seja, primeiro ponto, a renovável não é controlável. Então, quando você de fato precisar aumentar a oferta, você não tem esse controle. Então, você tem um problema de desequilíbrio econômico, né? Quando a demanda aumenta muito, você não pode aumentar a oferta acompanhando naturalmente o mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mas tem água sobrando, né? Podemos usar a água. Não significa que teremos água sobrando, porque se tem um período de seca longo, o custo futuro da água é mais caro. E aí, olha que interessante, quem garante o renovável, de novo, é o termoelétrico. E faz sentido, né? Porque outros especialistas já alertavam. Eles falavam assim, vamos usar a lógica básica, né? Por que nós temos o termoelétrico? Porque pode ser que a água não esteja disponível, o custo futuro da água seja elevado. Ou seja, o hidrelétrico ele é renovável e o termoelétrico já serve para dar esse apoio, né? Ou seja, um é controlável e despachável, o outro você tem o custo futuro da água. Você não sabe se ela vai estar disponível no futuro para você. Então você tem um custo ali e essa composição. Quando você tira de cena uma hidráulica e coloca um parque eólico, um parque fotovoltaico, um parque de biomassa e etc., de novo você tem elementos renováveis não controláveis. Então não mudou nada. Então a explicação que alguns especialistas davam era sempre vamos precisar das termoelétricas. Então o que nós precisamos, na verdade, é um sistema de armazenamento distribuído. E volta aqui, né? O pessoal já está cansado de me ouvir falar, mas, gente, a gente precisa de um sistema de armazenamento distribuído que ele seja real, né? No sentido de poder ser confiável. Que não dependa, digamos assim, do clima, né? Você precisa depender só da própria operação. E eu não estou falando de baterias do tipo chumbo ácido, sódio enxofre, baterias de fluxo, baterias de íons de lítio, né? Não. Estou falando de sistemas como, por exemplo, as UHRs, né? Que são as usinas hidrelétricas reversíveis, que eu já mostrei aqui. Armazenamento mecânico, né? Como os volantes de inércia, por exemplo, né? Armazenamento a ar comprimido, né, como, por exemplo, os que eu mostrei da usina da Siemens, né, que desde 1991 já está ali em operação. Né. Então, assim, eles chamam de CAIS, né, que é uma abreviação para armazenamento por ar comprimido. Né. Temos também o LAIS, né, que seria armazenamento por ar liquefeito. Ou seja, repara que eu não preciso de baterias químicas para fazer armazenamento em grande escala. Existem outras formas de fazer o armazenamento. E essas tecnologias, elas são consolidadas, não são experimentais. Elas estão amplamente sendo utilizadas nos Estados Unidos, na China, Coreia do Sul. Inclusive aqui no Chile temos sistemas de armazenamento também. Em Portugal ficou famoso há pouco tempo, né, que eles têm agora grandes parques, né, de usinas hidrelétricas reversíveis, né. A própria ANEEL fez um workshop, né, foi até Portugal, conheceu então também as UHRs. A nossa EPE, que é a empresa de pesquisa energética, fez algumas publicações, né? Lá no site da EPE, recomendo, entrem lá e coloquem na pesquisa UHR e leiam ali as pesquisas, os estudos da EPE são muito bons, inclusive tem toda ali a explicação de uma UHR e como implementar no Brasil, inclusive, né? Então é isso. Então o Brasil precisa, na prática mesmo, né, de agentes de armazenamento de energia. Nós já temos o agente de geração, temos o agente de transmissão e distribuição, temos os agentes autoprodutores, temos os agentes consumidores. Por que não, né? Por que não termos também agentes, né, de armazenamento de energia distribuído, né? Grandes sistemas de armazenamento conectados nas linhas de média tensão e talvez de baixa tensão, e talvez nas extra alta tensão, e essa energia fica de fato ali guardada, né? E aí a gente remunera esse agente justamente pela arbitragem. O que é a arbitragem?
o preço da energia é barato. O que ele vai fazer? Ele vai comprar essa energia e vai deixar guardado. Quando o preço da energia subir, o que a gente faz? A gente vende essa energia. Aí você ganha na arbitragem, né? Como ele poderia também ser remunerado para compensar e não ficar apenas pela arbitragem? Pela TSA, que é a tarifa de serviço ancilar, até porque não deixa de ser um serviço ancilar. E, inclusive, ele vai poder prestar outros tipos de serviço, né? Como, por exemplo, compensação síncrona para regular a frequência na rede e também como agente de compensação dos níveis de tensão. Então você tem um regulador de tensão excelente que vai pegar um grande trecho da rede, né? Então olha só, eu acho que está na hora, né? E é isso, pessoal. Então finalizo o vídeo aqui. Deixo o convite mais uma vez para que conheça o nosso grupo de negócios e o nosso curso de Mercado Livre de Energia e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. E deixo o convite para que conheça o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né?